Ultimamente eu tenho voltado a ler Freud e é um movimento muito interessante, porque eu fiquei muitos anos lendo Lacan e como que o Lacan tem uma objetividade teórica muito grande. O Freud já sinto que ele não tem tanta objetividade, ele traz uma parcela de teoria, depois dessa parcela de teoria ele já começa a falar um pouco sobre o caso e que essa movimentação de falar sobre o caso é uma coisa que o Lacan não tem muito, né? Porque acaba sendo um movimento muito complicado dentro da terapia quando a gente fala muito sobre casos, porque esses casos expõem pessoas no primeiro momento, né? Só que como o Freud estava fundando toda a teoria, ele acaba não tendo essa movimentação de tomar todo esse cuidado, porque muita coisa ainda estava sendo descoberta. Só que quando a gente fala do Lacan, ele critica isso porque acaba criando um padrão de resolução de casos. Por exemplo, tem uma neurose obsessiva que o Freud atendeu. E aí ele fala de como que resolve uma neurose obsessiva. Aí o Lacan vai lá e comenta que isso cria um vício dentro dos analistas que eles tentam ficar replicando os casos. E esse vício, ele não quer produzir dentro da teoria dele. E uma dessas maneiras de não produzir esses vícios é não apresentando casos. Tanto que os casos que saem do que acontece dentro da clínica do Lacan são dos próprios analisandos que contam. Muitas das vezes ele não conta sobre os casos e não fala sobre isso, que é um movimento muito interessante, porque quando você lê um autor e depois lê o outro, eles mudam muito, porque o Lacan, ele fala pouquíssimo de casos, pouquíssimo dessas coisas, ele fica fazendo uma movimentação teórica e quando ele precisa dar um exemplo, ele fala sobre uma obra de arte, por isso que a obra dele, né, enquanto o texto, fala muito sobre obra de arte, enquanto o Freud, ele já parte para um outro movimento totalmente diferente, que é falar dos casos, falar como que acontece diretamente na clínica dele e que traz uma movimentação muito diferente para o que vem acontecendo e para como você lê a teoria também. Mas esse movimento é super interessante de quem se aventurar nesses dois autores vai se deparar com essa coisa muito escancarada, que é como que um fala sobre caso e o outro não.